do Brasil, boa parte, se sente injustiçada. Então está aqui um sermão para você meditar, para você aquietar seu coração, para você temer, tremer, que a justiça de Deus ela se faz presente. Recebemos no livro de Oséias uma insistência em apontar, e o livro de Joel também, para uma justiça final. Mas isso não quer dizer que Deus já não esteja fazendo justiça. Deus começou a fazer justiça desde quando o homem caiu. Desde quando Adão e Eva caíram, o Senhor já pratica a sua justiça. E aqui nós vamos ver nesse texto as profecias direcionadas de juízo de Deus. Que juízo de Deus é a manifestação do seu atributo de justiça. Lembra que eu disse para os irmãos? Se fala muito do atributo do amor do Senhor. Deus é amor. Do começo ao fim. Ele não contém amor, ele é amor. Mas Amós aqui vai dizer que ele também é justiça. E ele não tem justiça, ele é a própria justiça. Então convido você a ler do verso 3 do capítulo 1, adentrando o capítulo 2 até o verso 3. As profecias de justiça do Senhor. Eu quero vou tentar fazer a leitura bem calmamente, para que os irmãos se atentem para as nuances que vão surgir aqui. 6 nações serão aqui apresentadas, do verso 3 do capítulo 1 até o verso 3 do capítulo 2. Mais 2 nações virão em seguida, no próximo sermão. Mas essas 6 aqui, elas têm algo em comum. Não são reconhecidas como povo de Deus, diferente de Israel e Judá, na representação de Reino do Norte e Reino do Sul. Essas 6 que nós vamos começar agora a ler, elas não reconhecem o Deus soberano, o Deus de justiça. Mas é interessante que o Senhor vai dizer que Ele é soberano sobre todos eles. Então prestem atenção nas nuances, prestem atenção no paralelismo que vai surgir aqui. Como eu disse no sermão de abertura, no panorama, você pode prestar atenção que ele vai dar nome, ele vai dar um motivo para a consequência, para o castigo. Ele vai dar nome, ele vai dar o motivo para o castigo. E assim ele vai fazer em todas as 8 nações. Aqui hoje, que nós vamos ver 6 nações. Olha o que é que o texto diz. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso porei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco, e eliminarei o morador de Bequeate-Aven, e o que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso, porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom.
e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu seu irmão com a espada, e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bozrá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade para ampliarem as suas fronteiras. Por isso porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. Por isso, porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Senhor, palavras duras, palavras difíceis, mas são tuas palavras. Ó Deus, que os nossos corações nessa noite temam diante das verdades desse texto. Nós possamos adentrar, Senhor, na compreensão, no entendimento da qual essa palavra nos chama. Que saiamos daqui, Senhor, sabedores de quem Tu és, do Teu poder, da Tua glória, da Tua justiça. Para quem nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos permita nos achegarmos diante do Teu trono e compreender as verdades desse texto. Que não seja, Deus, para a nossa perdição, mas que seja para o nosso amadurecimento, para o nosso arrependimento, para a salvação. É que eu te peço e te rogo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante, meus irmãos. Amós, no verso 2 do capítulo 1, ele diz a que veio. Ele diz, se você olhar aí no verso 2, exatamente isso aqui. Amós disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém. É uma palavra direcionada para o seu povo. E aqui o profeta situa o local: Jerusalém, Monte Sião. De lá o Senhor vai bradar. E como Amós era um homem do campo, ele pega certamente um animal da qual ele tinha conhecimento, o leão. E nós também temos conhecimento do que o leão é, a força do leão, o seu brado, né? O seu rugir, o quão temeroso é, o quanto as suas presas se paralisam, não é? Então essa é a ideia. O Senhor vai falar de uma forma que é para paralisar, para que todos parem o que estão fazendo para ouvir. E a palavra é direcionada para o povo de Deus. E é uma palavra ameaçadora. O que eu vou dizer aqui parece contraditório, mas não é. Tudo que vem da boca de Deus, meus irmãos, por mais difícil que seja de compreender, por mais difícil que seja de viver, é sempre bênção. É sempre bênção. As pessoas têm a tendência de querer sempre enxergar na boca de Deus aquilo que é bênção, aquilo que causa alegria,
aquilo que causa satisfação e prazer. Normalmente as pessoas não associam temor, tremor, medo à bênção. Mas nós vimos que uma das maneiras de Deus chamar a atenção do seu povo para que ele se volte, se arrepende, não é dando bênçãos, é dando dificuldades, é dando dor. Isso acaba sendo bênção. Lembra de um exemplo que eu dei? Se o nosso corpo não sentisse dor, a gente não procuraria a ajuda da medicina. Então, certamente, nós morreríamos. Porque a dor passa a ser uma bênção, porque nos diz que tem alguma coisa errada e a gente procura para que isso seja solucionado. Olhe a palavra dura, que é bênção. Acaba redundando em bênção, porque o Senhor quer chamar o seu povo ao arrependimento. Aí ele diz: os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. São duas palavras direcionadas de ameaça que de fato aconteceu. Carmelo secará, pastores estarão de luto. Os animais e a natureza serão afetados. A economia do país, o ganha-pão das pessoas, a subsistência das pessoas vai chegar. Agora é interessante que em vez, já que a palavra é direcionada para o povo de Deus, em vez de Amós começar logo por Israel e por Judá, ele começa pela Síria, pela Filístia, por Tiro, e vai numa sequência de 6 nações que não o reconhece como Senhor, como Deus. A minha percepção, e de muitos comentaristas, é que em vez dele começar por eles, pelo povo de Deus, a ideia é de começar acusando os vizinhos de Israel. E o propósito do autor parece ser mostrar como era odiosa o comportamento, a iniquidade que acontecia nessas nações. Quão terrível era o comportamento delas. E quão terrível de juízo e ira de Deus ia ser derramada sobre elas. Pedro, no Novo Testamento, diz que o juízo de Deus começará pela casa do Senhor. E está começando pela casa do Senhor. Mas o profeta, inspirado por Deus, em vez dele começar, se você virar a página, por Judá e Israel, ele começa por Síria e por aí vai. Qual é o propósito disso? Eu penso que é para causar temor. Eu me lembro que eu toquei sobre isso, quando eu estava falando, expondo todo o livro, né, no primeiro sermão, quando eu estava fazendo o panorama. Era a ideia de chamar a atenção do seu povo. Eu acho que não tem coisa melhor para chamar a atenção da gente. Eu fico pensando, quando lá em casa, meu pai ou minha mãe ia castigar a gente, né? E a minha mãe, mais a minha mãe, né? Quando ela ia começar pelos meus irmãos, antes de mim, né? E a minha ideia era achar legal, né? Até que eu entendia que eu seria o próximo. Que é exatamente o que vai acontecer aqui. A gente não leu Judá nem Israel, mas está lá, por 3 transgressões, o mesmo Deus que aparece aqui do verso 3 até o verso 3 do capítulo 2 é o que vai aparecer para o seu povo. Eu divido o texto, meus irmãos, em 2 partes. A primeira delas é soberania e juízo de Deus. E a segunda delas é as transgressões e os castigos. É muito didático o texto aqui. Agora, onde é que a gente enxerga aqui? Soberania de Deus aqui.
Juízo, deu para perceber, né? As ameaças, as transgressões, deu para perceber. Uns mais, outros menos. Alguns, o profeta gasta mais linhas para falar dos seus pecados, outros menos. Isso fica fácil de identificar. Agora, como é que a gente identifica um Deus soberano? Por algumas coisas. A primeira delas, que eu acredito que esse é um viés que o profeta quer colocar, quer inculcar na cabeça do povo de Deus, é quando o Senhor começa dizendo assim: assim diz o Senhor. Como eu posso dizer? É Deus falando. É Deus se direcionando. Ninguém está perguntando nada e Deus chega e se manifesta. Levanta um profeta e diz: fala isso. E a gente pode dividir essa percepção de soberania de Deus enxergando a origem da mensagem, assim diz o Senhor, a acusação que esse Senhor faz, que é Deus, além da acusação, o castigo que ele promete, e pelo menos em 4 dessas nações, ele vai sempre terminar reafirmando a sua soberania, quando diz: assim diz o Senhor. Preste atenção, verso 3, assim diz o Senhor. Verso 5, assim diz o Senhor. Verso 6, assim diz o Senhor. Verso 8, assim diz o Senhor. Tiro, ele não fala assim, e nem Edom. Mas quando chega Amon e Moabe, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Começo e fim. É Deus dizendo: eu sou todo-poderoso. Eu que estou falando. Essa mensagem parte de mim. E eu que estou falando, eu estou acusando. E a acusação fica muito clara quando ele diz: por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. E aí, ele diz que castigo será esse? Aí todas, sem exceção. Todas sem exceção, você deve ter percebido. O castigo é fogo. Fogo. Quando a gente vai lá para Hebreus vai dizer, Hebreus 10, que o Senhor é fogo consumidor. No finalzinho lá, verso 30 e 31, se não me engano. Que Deus não se deixa escarnecer. Essa percepção de Deus não pode ser esquecida. Esse atributo de Deus de fazer justiça. Quando Paulo está escrevendo lá aos Romanos, e ele deixa lá o capítulo 13, para respeitar as autoridades, e no capítulo 12 ele diz: não reajam, não se vinguem, porque a vingança é do Senhor. A vingança é do Senhor. Então, como é que a gente vê a soberania de Deus aqui? É quando ele diz: eu sou o autor da mensagem, eu acuso, eu castigo e eu reafirmo. Porque eu digo que vou fazer, eu vou fazer. Assim diz o Senhor. Essa era uma fraseologia muito comum entre todos os profetas. Assim diz o Senhor. Hoje nós vemos alguns profetas, o Senhor mandou te dizer. O Senhor está falando agora. A gente já sabe que o Senhor fala hoje através da sua palavra. Mas antigamente o Senhor levantava profeta. E essa expressão, assim diz o Senhor, meus irmãos, não era qualquer coisa. Era um Deus todo-poderoso se manifestando e dizendo o que vai fazer. Em outro lugar do texto bíblico, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo isso que o Senhor, quando dá nome à nação, diz a acusação que pesa sobre eles, o seu pecado e a sua consequência, acontece. A justiça é feita. Sem hipótese alguma de ocorrer algo diferente. Dito isso,
o Senhor. O nosso segundo ponto aí, as transgressões e os castigos das nações. Ele vai começar, essas duas nações que aparecem aqui, Síria, Filístia, são as principais nações que se levantaram contra o povo de Deus. As duas principais. A Síria foi levantada por Deus para ser instrumento de Deus para castigar o seu povo. Mas aí eles exageram, pesa a mão demais. E o Senhor vem sobre eles. Os filisteus, a história bastante conhecida de Davi, que derrubou lá o Golias, também era uma nação que perseguia. Perceba que isso também, meus irmãos, dá a ideia de um Deus soberano. É Deus que está falando para o seu povo, mas a priori direcionando palavras para os seus vizinhos, e ele começa falando para os dois principais inimigos dos seus vizinhos. Meus irmãos, se isso aqui não for Deus dizendo, eu não sei por que vocês temem tanto eles. Vocês deviam temer a mim, porque eles são um instrumento nas minhas mãos. Eu sou soberano sobre eles. Eu que decreto as coisas. Eu que digo como as coisas têm que acontecer, quando tem que acontecer, como tem que acontecer. Eu não sei por que vocês se deixam tão se influenciar por eles. Olha aí, meus irmãos. Qual foi o pecado da Síria? Qual foi o pecado? Ele usa Damasco, Damasco era a capital da Síria. Ele diz aí, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Um comentarista diz que trilhar é que o homem faz a uma coisa ou a um grão colhido a fim de extrair dele o lucro. É uma coisa. Então, o pecado aqui de Damasco, da Síria, é que ele olhava não só para o povo de Deus, mas para todos os outros povos que estavam abaixo do seu poderio, como coisas. Coisas a serem conquistadas e coisas para que lhe dessem lucro. Ele vai citar a cidade de Gileade, e aí faz ponto com o povo de Deus. O quanto eles foram cruéis. O próprio texto aqui já dá essa ideia, né? Porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Então, uma palavra que define esse povo aqui. Povo cruel. Cruel. Meus irmãos, eles eram cruéis. Mas Deus usou esse povo para corrigir o seu povo. Mas esse povo não ficou sem correção. Não ficou sem correção. E aí, por esse motivo, por essa crueldade, Deus governa o mundo. Deus está vendo. Crueldade. Não existe crueldade hoje? Existe. E Deus não está aqui? Está vendo tudo. Deus fez, fará justiça. E aí, o texto diz, por isso, por essa causa, a minha ira vem sobre vocês, por essa crueldade de vocês com o meu povo. E ele diz, por isso, porei fogo. E aí ele traz um personagem aqui. Ele fala de Azael. Azael era o rei. Quando nós lemos 2 Reis, capítulo 8, verso 12, verso 13, Eliseu profetiza exatamente o que o Senhor está acusando eles aqui. Azael fez isso. Olha a profecia. Diz assim, porque sei o mal que hás de fazer. Isso aqui é Eliseu falando acerca do que Azael ia fazer. Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus mancebos, despedaçarás os seus pequeninos,
e fenderás as suas mulheres grávidas. 2 Reis 8, 18. Uma atitude truculenta, sem nenhum tipo de simpatia, de clemência. Azael fez isso. Aí o Senhor diz: por isso vem um castigo. Por isso porei fogo sobre a casa de Azael, a casa de Israel, sobre o governo de Israel. O Senhor vai destituí-lo desse poder. Ele diz que fogo consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Aí é o filho dele. Ele não vai ter sucessor. O Senhor vai destruir todo o poderio que eles tinham diante da promessa de Deus de justiça, vai ceder. E ele usa essas palavras aqui, verso 5. Quebrarei, eliminarei, quebrarei os ferrolhos de Damasco. Ou seja, as fortalezas de vocês vão ser escancaradas, os inimigos vão entrar, adentrar, e vai destruir tudo. Esse é Deus falando. Eu vou quebrar. Eu eliminarei o morador de Biqueate Aven e Bet Eden. Aí eram 2 centros de idolatria. Aquilo que eu falei, né? Tanto em Joel como em Oséias. O povo cultuava a Deus influenciado, né, pelos pagãos de forma promíscua. E o Senhor diz que vai destruir tudo. A religião corrompida e o poder governamental, exército, tudo. Vai abrir os ferrolhos, vai eliminar morador, é matar. E o que é que vai acontecer com a Síria? Ele diz: o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Vão ser subjugados. Aí você quer ver uma percepção de um Deus soberano e poderoso? Vá lá para o capítulo 9, verso 7. Olha o que aqui diz. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 9. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito? Os filisteus de Caftor e os sírios de Kir? Engana-se quem pensava e quem pensou que Deus só agiu em favor do seu povo, tirando do Egito e levando para Canaã. O Senhor também fez isso com os filisteus, tirou de um local para outro, e também a Síria. E agora o Senhor está dizendo, de onde eu tirei, vão voltar. Onde tudo começou. Percebe a soberania de Deus? Era Deus que abençoava a Síria. Mesmo eles não reconhecendo o Deus como Deus verdadeiro, o Deus único, adorando outros deuses, mas era Deus que estava e sempre esteve no controle de tudo. Parece que Deus está querendo dizer exatamente isso. Eu sempre estive no controle de tudo, até daquilo que vocês imaginam que eu não estava. Imagina, meus irmãos, isso. Eu vou destruir esse povo e eles vão ser presos, cativos, de onde eu tirei eles. Vou mandar de volta para lá. Sem exceção. E aí o Senhor vem e fala ao segundo povo, os filisteus. E ele vai, especifica a cidade de Gaza, a principal. E eu não preciso ficar lendo, repetindo. Mas o argumento é o mesmo. Dá o nome, e depois ele diz o motivo, o pecado, a transgressão, e depois o castigo. Qual era a transgressão?
Se Damasco olhava para o povo e via o povo como coisa, agora os filisteus valorizavam mais ainda as coisas do que as pessoas. Mais ainda, se fazia totalmente cego em saber discernir pessoa e coisa. Olha o que é que o texto diz. Porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Edom vai aparecer aqui com os filisteus, Edom vai aparecer em Tiro, e depois Edom vai ter o juízo de Deus sobre a vida deles. Mas olha aqui. Enquanto o primeiro era cruel, o segundo era escravizador. Olhava para o ser humano e via ele como fonte de lucro, de fato. Olhava para ele e via cifrão. Olha o que o texto diz. Porque levaram cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. E aí vem a descrição. Eles eram perversos, desumanos e também cruéis. Tente imaginar, meus irmãos, famílias sendo separadas, com o único intuito de gerar lucro para eles. Totalmente desumanos, cruéis, insensíveis, perversos. Como é que o Senhor trata esse tipo de gente? Esse tipo de gente, com esse mesmo caráter, intuito, sempre povoa a terra e sempre vai povoar. Mas Deus não está aquém disso. Por isso porei fogo. Agora perceba as palavras que vêm aqui. Porei fogo, consumirá as suas fortalezas, eliminarei e voltarei a minha mão. Parece que Deus aqui, ele coloca a coisa mais pessoal. Não é que ele se coloca assim, parece que ele quer que a gente perceba, literalmente ele se colocando em favor desse povo tão sofrido. Eu vou estar lá, eu vou consumir, eu vou eliminar e eu vou voltar à minha mão. E aí ele cita essas cidades, que eram cidades normalmente conhecidas, que a marca principal do mercado da prosperidade delas era a venda de pessoas. E como é que ele termina dizendo? Diferente da Filístia, ele diz: voltarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Como eu disse, Hebreus 12:29. Diz que Deus é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Todos os filisteus foram destruídos. Foi o que eles fizeram? De tão grave? Simplesmente foram desumanos. Simplesmente valorizaram mais coisas do que pessoas. Perceba que é um grau de depravação. A Síria era perversa, cruel. A Filístia, os filisteus, muito mais. E o que dizer de Tiro, capital da Fenícia, uma antiga cidade, era a maior e mais rica, a mais orgulhosa, a mais luxuosa, talvez de todas as que existiam nessa época. Era um grande centro comercial do mundo antigo. Ezequiel, capítulo 28,
é um texto muito emblemático, que alguns acreditam que lá, o relato que está no capítulo 28, é o relato de a queda de Satanás. Porque o linguajar que está sendo falado lá, caiu do céu, quis ser Deus, e tal, e tal, e tal. Mas aqui eu até já preguei nesse texto, disse para os irmãos, que na verdade aquele texto não está falando de Satanás, está falando do rei Tiro. Está dizendo exatamente o que o Senhor está corroborando aqui. O quanto eles eram orgulhosos. O quanto eles eram, se achavam a super força de poder, de exército, de governo, de todos os tempos. Se achavam imbatíveis. E por se acharem assim, eram cruéis, eram escravizadores, eram desumanos. Olha o que o texto vai dizer aí, ó. Porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. E não se lembravam, e aqui ele traz algo interessante, e não se lembraram da aliança de irmãos. Não se lembraram. Ou seja, quando a gente lê lá 1 Reis, capítulo 5, verso 12, vai dizer assim: e houve paz entre Irão e Salomão, e fizeram aliança entre si. Esse Irão era fenício, era dessa nação. E eles tinham um pacto que já havia sido herdado de Davi. Era um acordo. Mas pense como o orgulho, a soberba, o desejo por poder, o desejo por riqueza, os fizeram ser traidores, quebravam alianças e acordos, ao ponto de pegar aqueles das quais ele tinha aliança e acordo e vender, escravizar, meus irmãos. Não existe coisa pior do que traição. Foi por meio da traição que Jesus foi entregue para morrer por mim e por você. Quem já foi traído por amigo, por namorado, por noivo, por marido, sabe mais ou menos o que é a dor de uma traição. Porque a traição você não sabe, de fato, quando ela começou. Quando você vai saber quando ela começou, normalmente é no sentido prático. Mas no coração você não sabe quando foi que começou. Até chegar o ato em si, que é realizado, que é visto. A gente não sabe. E eu acho que a dor maior é essa. Sabe? Puxa vida. Estava convivendo comigo. Estava maquinando contra mim. Era isso que Tiro fez. Esse era o pecado de Tiro. Não só desumano, não só cruel. Não só mercenário. Mas totalmente traidor. E aí, o texto diz, em poucas palavras: por isso porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. O Senhor foi curto e direto. Não vai sobrar um. Não tem conversa. E a história vai mostrar que no ano 332, depois de cercá-la por 7 meses, cerca de 6.000 pessoas foram mortas. E destas 2.000 foram crucificadas. Sofreram na mão de Alexandre o Grande. Comece a perceber, se você não percebeu, que os castigos de Deus é a semelhança do pecado de cada um deles, mas muito, 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 muito mais feroz. Alexandre o Grande fez com eles o que eles fizeram, com o povo de Deus e muitos povos ao seu redor. E aí surge Edom, que já tinha sido citada. Edom é a que comprava os escravos. Edom era a que comprava escravo dos filisteus e de Tiro. Lembra aí? Filístia, porque levaram, verso 6, em cativeiro todo um povo a entregá-lo a Edom. Tiro, verso 9, porque levaram em cativeiro todo um povo a entregá-lo a Edom. Edom, essa nação aí,
ela vem de Esaú. Esaú que brigou com o irmão Jacó, aquela briga lá. Até hoje a sua descendência, eles brigam. E olha aí você consegue perceber a gravidade das ações, tanto dos filisteus e principalmente de Tiro. Tiro vendia, escravizava e vendia o povo de Deus para o seu rival, o seu inimigo, Edom. Eram primos que eram inimigos. Os edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E aí o texto diz o quanto eles eram perversos, meus irmãos. Olha aí, ó. Qual era o pecado de Edom? Perceba como é uma degradação. Mas tudo aqui Deus está no controle. Mas olhe como eles eram perversos. Olhe como eles eram desprezadores da vida. Olha o que o texto diz aí. Porque perseguem, o castigo de Deus é por causa disso aqui. Porque perseguem o seu irmão com espada. E não só persegue. Ele diz mais. E não teve nenhuma compaixão dele. Não teve compaixão. Primos se matando. E ele diz mais. A sua ira não cessou de despedaçar. Olha aí, irmãos. Não tem amor, é agressivo, é monstruoso. E diz assim, e conservou a sua indignação para sempre. Mantinha acesa a ira contra o povo de Deus, contra os escravizados. Ou seja, vivia 24 horas com um desejo insaciável de perseguir, de não exercer compaixão, de despedaçar indignamente. Com desonra, meus irmãos. Edom fazia isso. Aí o Senhor diz, verso 12, por isso porei fogo em Temá, fogo que consumirá as fortalezas de Bozrá, capital de Edom, Bozrá. E quando ele cita essas cidades, tudo indica que essas cidades eram onde eles tinham a força do comércio, de compra e venda de escravos. O Senhor ia atingir aquilo que eles se sentiam orgulhosos, se sentiam poderosos. O Senhor atingia exatamente naquilo que fazia sentido de existência para eles. Aquilo que era a soberania deles, aquilo que era a segurança, a fortaleza deles, o Senhor atingia. A justiça de Deus, ela não é demorada. A justiça de Deus, ela é certa. Ela vem no tempo certo, no momento certo. Porque Deus tem todo um plano, todo um propósito. E esse plano e propósito, ele sempre vai redundar em que Deus seja glorificado. E aí, Deus sendo glorificado, nós somos beneficiados. Olhe o que é que o profeta está falando antes de chegar a falar diretamente com o povo. É esse Deus, meus irmãos, que a gente não pode perder o senso, a consciência de que sempre agiu no mundo. Até aqui, nós já vimos 4 nações vizinhas. E você já poderia estar fazendo aí na sua mente um paralelismo com nações no mundo da qual nós habitamos, que estão aquém do Senhor. A nossa nação, que cada vez caminha mais distante da vontade de Deus. Mas isso não é porque a nossa nação é a pior. É porque o mundo jaz do maligno. O mundo não vai melhorar, meus irmãos. Por isso a necessidade de compreender que mesmo ele não melhorando, Deus está fazendo justiça. Olha aqui, tudo isso aqui que está sendo falado e dito aqui sobre essas nações, aconteceram. E o Senhor vai terminar chamando a nossa atenção para 2 nações que são provenientes de Ló. Tudo está no controle de Deus. Ló,
um incesto aconteceu. Ló se deita com suas filhas. E aí surgem essas duas nações, Amon e Moabe. Deus estava de costas, como eu costumo dizer? Não. Deus é responsável por esse mal? Não. Mas Deus é soberano sobre esse mal. E aí o Senhor vai falar para essas nações, as duas últimas. Amon. Ele diz, olha a perversidade desse povo. Porque rasgaram o ventre das grávidas. Aí ele volta a trazer Gileade de novo aqui. E ele diz o motivo deles fazerem isso. Olha a insensibilidade. Aqui, se você não entendeu, aqui eles provocavam aborto. Tiravam as crianças, matavam as crianças que estavam no ventre das mães. Qual o propósito? Para ampliarem as suas fronteiras. Aí você entende fronteiras aí, ó. Poder. Poder. Quanto mais ganhava terreno, mais poder eles adquiriam. E esses atos cruéis para causar temor às outras nações. É tipo o que a gente vê nas facções, que tem tomado conta do Brasil. Não é? Deu uma vacilada, o que eles fazem? Corta a cabeça, decepa lá uma mão para mostrar temor. Ó, quem manda aqui somos nós. O que eles querem é poder. Poder de influência e poder de dinheiro. Não era diferente. Eles partiam para cima. E olha aí o castigo de Deus para essa crueldade perversa desse povo. O Senhor diz, por isso porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas. Aí aqui tem um acréscimo. Perceba até aqui que todos os pecados têm algo em comum. Uns mais perversos, outros menos perversos. Uns mais perseguidores, outros menos. Uns mais desprezadores, outros menos. Mas o que tem em comum aqui, e Moabe também vai entrar nesse coro, é que todo o mal dessas nações era direcionada à criação que o Senhor disse, e viu Deus que era bom. O homem, a humanidade. Querendo destruir aquilo que, por mais que a queda tenha ocorrido, ainda manifesta a imagem de Deus. Quando a Bíblia diz, ai daqueles que tocaram na menina dos meus olhos, né? Que é o seu povo, aqui também a gente pode entender que ai daqueles que tocarem na minha criação. É como Deus está dizendo, eu que dei a vida, eu sou o único que pode tirar a vida. Eu que exalto, é eu que derrubo. É eu que dou, é eu que tiro. Eu sou soberano. Deus não divide a glória dele por ninguém, para ninguém. Meus irmãos, esse senso de um Deus onipotente, um Deus soberano, ele não pode sair das nossas mentes. Senão a gente entra em desespero. Aquilo que eu disse no passado. Senão a gente vai querer agir do nosso jeito. A gente vai querer buscar a justiça do nosso jeito. Esse é o meu Deus? Esse é seu Deus? Olha o que ele diz que vai fazer. Com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. Ele está dizendo aqui, ó. Aqueles que se levantam contra a minha criação, contra o meu povo, vocês podem ter certeza, eu vou guerrear como uma guerra nunca vivida e percebida. Com barulho, como uma tempestade, é o que ele está dizendo aqui, com alarido, aquelas trombeta tocando. Não era assim que era chamado para a guerra? Toque a trombeta. A gente viu bastante isso. Para alertar as pessoas, para se prepararem para a guerra, ou para se alertar que estão sendo atacados. Quando está havendo alguma
algum ataque de bandidos, seja em banco, em qualquer instituição, ou em favelas no Rio de Janeiro, e a polícia é acionada, como é que a polícia vem? Ela vem com aquela sirene, tocando aquela coisa todinha. E dizem que aquele barulho, né, quando eu era menino, eu dizia assim, rapaz, mas a polícia avisa que está chegando, aí o pessoal sai fora, bota a sirene para tocar, mas depois eu entendi que aquela sirene, ela vem tocando, é justamente o contrário, para deixar o bandido que sabe que está fazendo o que é errado, a ficar desequilibrado, ficar angustiado com aquele barulho. Ó, aqui nós colocamos alarme aqui. Na primeira semana, rapaz, quase a turma solta uma bomba aqui. Só porque ligava e desligava, o bicho tocava, vale meu Deus do céu, vai acabar o mundo. Meu irmão, olha aí o que o texto está dizendo. Alarido e turbilhão. É zoada e tempestade. O tempo vai fechar. É o que Deus está dizendo aqui, ó. O tempo vai fechar para vocês. Amor. Não vai ficar assim. A chave do poder não está na mão de vocês, está na minha. E vocês vão se ver comigo. Tudinho, do menor ao maior. Os reis, o seu rei irá para o cativeiro. Ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Quando eu escuto isso aqui, às vezes eu estou meio aperreado, porque eu olho algumas coisas no Twitter. Ou o negócio do cão é o Twitter, irmãos. Ali a gente vê de tudo. Entendeu? Vê mentira, vê verdade. Entendeu? A gente quer ficar indignado. Quer ficar indignado, meu Deus. Não pode ser isso. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade isso aqui que estão dizendo. Aí você vai ver outras matérias de outros jornais para ver se todo mundo está falando a mesma coisa. Sabe? Porque nós temos um senso de não querer abrir mão da nossa justiça. Aí quando eu leio um texto desse, eu digo, rapaz, Deus está vendo tudo isso. Se isso for verdade, Deus está vendo. Deus já está agindo, e a gente que não está vendo. E se por acaso Ele não agir diante dos nossos olhos, no nosso tempo, se a gente morrer, a gente vai ressuscitar e a gente vai ver o juízo final. Tudo se colocando no seu devido lugar. Não é não? A Bíblia diz que nós vamos estar lá do lado para ver tudo sendo julgado, nós julgaremos as nações. Não está não dizendo isso? Então, crente, se liga, as coisas vão piorar. Eu não estou sendo pessimista. Eu estou sendo bíblico. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, fica ligado, no final dos tempos, muitos vão apostatar, o amor vai esfriar. As pessoas vão ficar cada vez mais arrogantes e soberbas, irrepreensíveis. Agora tu permanece fiel. Prega isso aqui, prega a palavra em tempo, fora de tempo. Prega a palavra, prega o Deus soberano, o Deus que faz justiça. O Deus de misericórdia. E aí ele vai terminar dizendo para Moabe, porque queimou os ossos do rei de Edom. Olha aí, Edom. Nós falamos dele há poucos instantes. Quem era Edom? Está aí, ó. Sem compaixão, verso 11 em diante, 11 e 12. Que perseguiu com espada, mas o Senhor, repito, Ele é que faz. E qual é o pecado aqui deles, ó? Porque queimou os ossos do rei de Edom. E Moabe, em Números, Deuteronômio, vai mostrar para a gente que eles recusaram-se a dar passagem para os israelitas na sua principal estrada. Eram primos, né? Aqui vocês não passam, não. Levantou o profeta, contratou Balaão, né, para amaldiçoá-los. Infiltrou mulheres para seduzir. Esse foi o grande pecado de Salomão. Olhe como eles eram perversos. E além disso, o texto aqui ainda está dizendo que eles não tinham respeito pelas autoridades. Isso aqui que o texto está relatando para a gente,
queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinza, para nós é insignificante. Mas para a cultura deles, isso aí era uma... como é que eu posso dizer? Era uma profanação. Profanação. É como nesses times de futebol, não é, que você deve ter assistido, quando você está assistindo lá um jogo de futebol, que aí o time está recebendo um visitante, e aí sempre do lado do campo ou atrás do gol tem os emblemas, né, os emblemas do time. E eu me lembro uma vez que um jogador, quando fez um gol, estava jogando na casa do adversário, ele fez um gol, aí ele foi comemorar em cima do emblema. Ele pisou e pegou no dele aqui, beijou e ficou pisando no outro. Rapaz, ele quase morre. Porque todo mundo entendia ali a cultura que ele estava profanando. Ele estava humilhando, né, todo aquele público que estava ali, pisando, né, no emblema do time, no nome do time. O que Moabe fez foi exatamente isso. Humilhar, profanar o rei. Por isso que a Bíblia nos chama, por mais que a gente seja perseguido, por mais que a gente seja ultrajado, que a gente suporte. Está lá em Pedro. Não tem glória nenhuma se alguém perseguir a gente estando errado, não é? E se sujeitar. Glória tem quando as pessoas perseguem a gente, ultrajam a gente, e a gente diz, o Senhor faça justiça. E lá em Pedro, ele coloca o exemplo do próprio Cristo. Não existe um exemplo maior e melhor. Por causa disso, o Senhor vai terminar dizendo, Moabe morrerá entre grande estrondo alarido, a semelhança de Amon. Muito barulho, o tempo vai fechar. E ele diz, eliminarei no meio dele o juiz e juntamente com ele matarei. Perceba que o diálogo é um diálogo bem direto. Matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. O ódio de Moabe é incomparável com o ódio de Deus. Mas, pastor, Deus odeia? Odeia, sim. Odeia. Todo tipo de moralidade existente na humanidade, o padrão é sempre Deus. Eu tenho amor. Vem da onde o amor? Deus é o parâmetro. Ódio é Deus. Só que Deus não odeia como a gente odeia. O ódio de Deus é perfeito. Está lembrado de Romanos lá? Quando nasce lá os gêmeos? A um eu amei, a outro, aí algumas versões colocam eu aborreci, mas lá eu odiei. Odiei, Deus odeia. Deus odeia. Deus odeia tanto que está aqui, os castigos. É um Deus que odeia, mas ele faz isso porque ele ama. Por ele amar, ele tem que ser justo. Por ele ser justo, ele tem que exercer juízo. E vai de acordo com a depravação. Por isso que ninguém vai ao inferno, vai para o inferno sem ser responsável. Meus irmãos, dito tudo isso, como é que a gente conclui? Já apliquei muitas coisas aqui, mas eu quero terminar dizendo algumas coisas mais. Eu quero ser bem literal no que eu vou dizer aqui. Meus irmãos, temos que ter consciência de que temos a quem prestar contas. O mundo e seus moradores têm um governo sobre si. Esse governo é do Senhor Deus, Todo-Poderoso, em que tudo e todos estão sob a sua justiça, agora e sempre. Lembro-me também que eu disse para os irmãos, as exposições nos profetas menores, em especial, são exposições muito pesadas. Sempre acusação. Mas sempre vai ter a mão graciosa de Deus.
mas o conteúdo principal é Deus dizendo que ele vai fazer justiça, vai fazer juízo. A gente não pode esquecer disso, irmãos. E o juízo de Deus vai ser devastador. Tudo isso aqui que a gente está vendo são figuras, comparado com o que de fato vai acontecer no grande dia. Não há de se comparar, meus irmãos. Se isso aqui é pesado, imagine quando o Senhor vier, de fato, para resolver de uma vez por todas. Um comentarista diz o seguinte, comentando sobre o juízo de Deus, ele diz assim, ó: as nações do mundo, por mais poderosas que sejam, aí pense aí, Estados Unidos, pense aí na Rússia, né? Pense aí nas mais poderosas. Não podem suportar o juízo de Deus. Ele estabelece reinos e os derrota. O grande poder dos faraós foi reduzido a nada. Napoleão, conhecido, famoso, pensou que poderia dominar o mundo, mas definhou na ilha de Santa Helena. Na Segunda Guerra Mundial, houve governantes que pensaram poder eliminar o povo escolhido de Deus. Hitler, por exemplo. E firmar-se como os governos ou os governantes da terra. Mas os que tentaram impedir os planos finais de Deus sempre são derrotados. Amós aqui anuncia o cálice da ira de Deus. Deixei para pegar essa expressão para ser conclusiva com ela. Você percebeu que em todas as nações apareceu a expressão por 3 transgressões dos filhos de Amor, os filhos de Edom, os filhos da Filístia, Tiro, todos apareceram essa expressão. Pela quarta, por causa da quarta, não suspenderei o castigo. Isso aqui nada mais é do que nós vemos lá em Apocalipse. É o cálice da ira de Deus enchendo. Deus é misericordioso, compassivo, longânimo, sim. Mas tem uma hora que enche. Para eles aqui encheu. E nós acabamos de ver o que foi profetizado e o que se cumpriu na vida dessas nações. A mesma coisa estamos a esperar. O mundo vai piorar. E vai piorar justamente para o cálice de Deus chegar no ponto ideal. E ele vem. E como diz Lucas, para o povo de Deus, a vida de Deus vai ser para arrematar a nossa redenção. Por isso que Lucas diz, quando esse dia acontecer, ergam as suas cabeças e digam, a minha redenção chegou. Não vai ser cálice de ira, vai ser cálice de bênção. Vai ser aquele, graças a Deus, o Senhor resolveu. Mas para aqueles que não reconhecem o Senhor como seu Salvador, vão receber. E aqui se repetiu 8 vezes, né? Vai se repetir, né? Quando a gente for falar de Israel e Judá. A ideia do que virá no futuro. O transbordar da ira de Deus, que será inevitável como foi aqui. Olha o que o texto diz, né? Lá no verso 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Não suspenderei. É Deus dizendo. Isso vai acontecer mais uma vez, de forma final. O juízo enviado a essas nações não procedeu do quinto dos infernos de Satanás. Nenhuma iracunda ira divina pagã, nem mesmo das leis naturais, mas do próprio Deus. Do próprio Deus. Aí eu quero terminar lendo Hebreus 10. Eu citei Hebreus 10 e acabei citando o versículo de Hebreus 12. Mas eu quero terminar lendo Hebreus 10, verso 30 a 31. Meu sermão dessa noite. De tudo que eu falei aqui, começando do primeiro até o último, até Moabe. Hebreus resume.
Verso 30 de Hebreus 10. Eu encerro aqui. Pois conhecemos aquele que disse. Não é aquele que vai dizer. É aquele que disse. É fato. É. O que é que ele disse? Assim diz o Senhor. Lembra? A mim pertence a vingança. A vingança, entenda, a justiça, o juízo. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus faz questão de terminar dizendo, Deus vivo. Para que a gente saiba que ele está vivo, ele age. E por mais que vá piorar as coisas, Deus retribuirá segundo a sua justiça. Então, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Ser instrumentos na mão de Deus de justiça e não de injustiça. Que a gente não haja segundo as nossas forças, mas que a gente confie que Deus é fiel naquilo que Ele disse. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por essa noite. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de cantarmos a Tua palavra, de orarmos a Tua palavra, de lermos a Tua palavra, de aprendermos mais acerca desse Teu atributo tão maravilhoso. Por mais que seja difícil de compreender, por mais que seja difícil de viver, mas Deus, dai-nos a consciência de quão seguro nós somos por Tu ser um Deus de justiça. Em nome de Jesus, nos leva para casa, meditando acerca de tudo que foi falado, e coloca em nosso coração o desejo de ler e reler o profeta Amós. Que venhamos preparados para a próxima quarta, ou para o próximo sábado, para o próximo domingo em especial, para ouvir acerca da Tua palavra direcionada diretamente para o Teu povo, Israel e Judá. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te rogo e te suplico, hoje e sempre. Amém.